São muitos os ensinamentos que a gente recebeu hoje, né? As experiências, as explicações. Eu creio que hoje foi realmente muito bom. Sandra, muito obrigada. Kátia-san, muito obrigada. Eu fiquei impressionada com a sua maneira de não ter escrito nada e ter conseguido falar tudo aquilo. É realmente assim, o dia a dia, o seu dia a dia que você colocou. Portanto, você não precisava ter escrito nada, né? Já está tudo aqui na cabeça e no coração. Meus parabéns pela sua dedicação. E mesmo você não estando tão bem de saúde, se dedicar dessa forma realmente deixa a gente emocionar. Parabéns. Hoje, a gente diz que o Matsuri é Taisai, né? Taisai quer dizer a grande cerimônia de outubro. A grande cerimônia de outubro, a gente celebra o quê? Sueli, você está bem, hein? A revelação divina, né? O dia em que a Tendikyo começou, certo? Eu dizia erradamente que a Tendikyo foi fundada por Oyasama. Não, a Tendikyo foi revelada por Oyasama, né? Houve a revelação divina. Então eu vou ler um texto aqui que eu deixei feito. O dia 26 de outubro é para os Tendikyanos uma data importante, porque celebramos a revelação divina. Foi em 26 de outubro de 1838 que os pares tomou Oyasama como seu sacrário, e assim ela passou a divulgar e a viver conforme o ensinamento divino. Deus Pares se revelou através das seguintes palavras: eu sou o Deus original, o Deus verdadeiro. Nesta casa há uma predestinação. Desta vez revelei-me neste mundo para salvar toda a humanidade. Desejo ter Miki como meu sacrário. Essa frase todo mundo já ouviu muitas vezes, né? Em todos os textos que falam, né? Em todos os livros essa frase aparece. Tal fato aconteceu no amanhecer do dia 24, quando se realizava uma prece invocatória para a cura da perna do filho de Miki, Shuji. Como o marido e todos os parentes se recusaram a entregar Miki para esse Deus, a decisão final somente ocorreu no dia 26. Então, a revelação começou no dia 24, mas Deus pediu ao marido de Miki que autorizasse conceder Miki como seu sacrário. É a partir do dia 26 que Miki Nakayama se torna Oyasama e inicia a caminhada para revelar e esclarecer aos homens a verdade deste ensinamento. Nas poucas palavras que foram ditas por Deus através de Miki Nakayama, estão explanados os pontos principais do nosso ensinamento. O Deus original que nós dizemos é o Deus criador da humanidade e do mundo. Quando foi dito, nesta casa há uma predestinação, se refere ao local onde fica Jiba, onde houve a concepção dos seres humanos. Então, Jiba é um local, é um ponto, é um local, é o local sagrado da Tendikyo. Por que é sagrado? Porque aí foi concebida a humanidade, né? Nós todos, seres humanos, foram concebidos em Jiba. Esse local se localizava exatamente a residência dos Nakayama. A residência dos Nakayama, hoje, o que ele é? O que é que tem? Onde era a residência dos Nakayama? Tem o Shinden, né? Tem o local de reverência. Tem o Kandodai, certo? A predestinação se refere à predestinação original. A predestinação original da vida plena de alegria. Deus Parens, com o desejo de ver a vida plena de alegria, criou os filhos em Jiba original.
Então, aqui é ensinado, nessa frase que nós falamos, aquela famosa frase que todos conhecem, né? Está o sentido maior, por que vivemos? Por que vivemos? Porque Deus criou o homem. Todos nós aprendemos isso, né? No Koshu, no Shoyoka e no Kente. Qual é o objetivo da vida humana? Sabe, Sueli? Qual que é o objetivo da vida humana? É o Yokigurashi, a vida plena de alegria. Então Deus criou o homem para que ele fosse feliz, não para que ele fosse infeliz. Deus criou o homem e vendo a felicidade do homem, queria compartilhar dessa felicidade e ficar feliz também, não é? Quando todo mundo quer ter filhos, né? Por que você tem filhos? Porque quando você vê a alegria do filho é a sua alegria, não é? Chega um momento que a felicidade dos pais é a felicidade dos filhos. Se os filhos forem felizes, ele fica feliz. É assim também que aconteceu. Deus criou o homem, vendo a felicidade do homem, queria compartilhar dessa felicidade, né? Tem sentido? Tem sentido, né? Por que o homem veio ao mundo para ser feliz? Só que Deus deu a ele o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Em Nihongo a gente fala kokoro dake ga jibun no mono. O corpo é o empréstimo e o espírito só pertence a si, a cada um. Deu o livre-arbítrio. E o que fez o homem com esse livre-arbítrio? Foi acumulando poeiras. E são essas poeiras que causam o sofrimento no mundo, né? E atende que eu veio para ensinar isso, para que os homens façam a limpeza do espírito para conseguir atingir a vida plena de alegria. Diz assim também: desta vez revelei-me neste mundo para salvar toda a humanidade. Desta vez significa o tempo predeterminado. Esse tempo se refere ao número de filhos concebidos na primeira geração, ou seja, 999.999 anos haviam se passado e o tempo havia chegado. Então, naquele momento em que houve a revelação, né, era o tempo que Deus deu para que Deus retornasse a esse mundo, né? Então, houve a revelação exatamente nesse tempo. Por fim, Deus pede permissão para ter Miki como seu sacrário. Sacrário é o local onde se consagra uma divindade, né? Mas por que Deus teria que pedir uma permissão para um ser humano? Porque Deus desceu ao nível dos homens. E como vivia-se numa sociedade patriarcal, era justo que se obtivesse a anuência do marido e dos parentes. É engraçado isso, né? Deus se revela e pede ao marido Zenbe autorização para conceder Miki como seu sacrário. Todavia, tal pedido não foi aceito pelos homens, e isto fez com que Miki sofresse muito. Ela ficou sentada sobre as pernas, né? Aquela seiza, né? No Japão, o pessoal senta em cima das pernas, né? Seiza. Sobre as pernas com o gorrei nas mãos. Gorrei, sabe o que é, né? É aquele pauzinho que tem um monte de folhinhas penduradas, né? Que se utiliza nas cerimônias, né? Ainda hoje é utilizado também nas cerimônias de sepultamento, não é? Que purifica, através daquilo faz a purificação. Miki, segurando os dois gorrei, sentada em cima das pernas, ficou por 3 dias e 3 noites, sem se alimentar nenhuma vez e sem um mínimo de descanso, né? Isso a gente lê assim, imaginem ficar 3 dias e 3 noites com um gorrei nas mãos, né? Essas palavras foi Miki quem soltou, veio, né? Deus introduziu-se nela e com uma voz majestosa ela falava, né?
3 dias e 3 noites sem se alimentar e sem descansar. Ora permanecia nessa posição serenamente, ora revelava a vontade de Deus com voz vibrante. As mãos agitavam-se violentamente e os papéis do correio ficaram despedaçados e espalhados pelo quarto. A tensão e a exaustão de Miki, transmitindo a vontade de Deus dia e noite, sem comer e nem dormir, só aumentavam e eram tão evidentes que todos percebiam que isso poderia lhe custar a vida. Finalmente, vendo a situação em que ela se encontrava, o marido Zembe cedeu e na manhã do dia 26 concedeu Miki como sacrário de Deus Pares. Portanto, existem 3 predestinações que estabeleceram a revelação. A predestinação da alma de Oyasama. Oyasama Miki Nakayama tinha a alma de Izanami no Mikoto, progenitora da humanidade. Né? O pessoal que fez Shuyoka, quem, né? Da razão da origem. Então, Oyasama tinha a alma de Izanami no Mikoto. A predestinação da residência, o local. E a razão do tempo pré-determinado. Então, são 3, né, as predestinações que estabeleceram a revelação. A maioria das religiões surgiram por reflexão ou intuição, isto é, alguém tentou alcançar de forma ascendente, elevando gradativamente o nível espiritual. É o caso do budismo, todos sabem, né? Buda era um príncipe, largou todas o seu conforto e a sua riqueza e foi peregrinar pelo mundo à procura no sentido para a vida. Buda observou atentamente o mundo e se auto-indagou: por que os homens sofrem tanto? Por que o fato de estar vivo é um sofrimento? E por que as pessoas ficam doentes, envelhecem e morrem? Assim, para solucionar essas dúvidas, empenhou-se de corpo e alma ao aperfeiçoamento espiritual, até que finalmente atingiu a iluminação, nascendo o que chamamos de doutrina budista. Então, assim também é a Seichono-ie, né? Ele, Masaharu Taniguchi, estudou várias religiões e criou a sua seita. Que diz aqui o sachismo, uma indicação divina. Desejo que entendam a origem revelada há 50 anos. Não era uma pessoa conhecida deste ou daquele lugar. Está falando de Miki Nakayama, tá? Era apenas uma pessoa de uma família de lavradores, uma mulher que não sabia de nada em especial. Era uma mulher simples. Entendam a razão de pregar o derradeiro ensinamento. Não foi ver em nenhum lugar, nem aprendeu algo em especial. Compreendam bem o ato de difundir a verdade, tomando o corpo desta mulher. Oyasama viveu numa época, o Miki Nakayama, que mulher não estudava, não. Né? Já os homens não podiam estudar muito, porque a política da época do Shogun não permitia, a mulher então muito menos. Então ela quase não estudou, né? Como todos vocês sabem, desde os 13 anos que ela se casou, a dedicação dela foi só para a família. Como que uma pessoa dessa, uma lavradora, podia conhecer tanta coisa, podia falar tudo, revelar tudo o que ela revelou, tudo que ela falou, tudo que ela ensinou? Como? Da onde que ela tirou isso? Né? Ela não foi estudar. Não foi estudar filosofia, antropologia, não estudou nada. Mal e mal conseguia escrever. Conhecia né? Um pouco de hiragana, de kanji. Se alguém já viu o Fudesaki original, a letra, não é uma letra maravilhosa, porque ela estudou muito pouco. Mas foi essa mulher que veio e revelou a Tenrikyo. Então, tudo que ela passou a falar, realmente Deus tinha se introduzido nela e ela passou a transmitir para as pessoas. E a grande diferença é que ela não só transmitiu, como ela passou, ela sofreu, ela desceu lá embaixo para ensinar
as coisas para, né, para transmitir o ensinamento. Então, o grande valor da Oyasama, né, é o que ela passou. Por isso que ela diz, né, a vida dela é uma vida modelo, é Hiragata, né? Então, a vida dela é para a gente sempre se basear na vida dela, né? Sempre procurar pensar, se colocar, né, como Oyasama faria. Não é a sabedoria. O caminho teve origem há 50 anos. A senhora que foi tomada como sacrário, Miki Nakayama, não possuía nada demais, nem estudo, nenhum aprendizado especial. Deus introduziu-se numa simples lavradora. Isto não foi idealizado por ninguém. Simplesmente deu-se com a introdução do Deus original e verdadeiro, que criou o mundo onde não havia nada. Compreendam essa origem. Por mais que busquemos a fé através da sabedoria humana, não é possível compreender o ensinamento distanciando-nos de Deus. Não se atinge a verdadeira fé assimilando os fatos pelo intelecto, mas admirando e aceitando com gratidão todos os fatos que surgem na vida. Então, isso daqui é um texto que eu procurei para trazer aos senhores nesta data, para que todos estejam com o espírito assim, mais assim, preparado para participarem, para assistirem ao serviço sagrado deste mês. Todos os meses eu vou procurar trazer alguma coisa que seja das palavras do Shinbashira, da esposa, ou algum texto, alguma coisa esclarecedora relacionada à doutrina. Porque os depoimentos são muito bons, trazem para a gente experiências de vida, isso é muito importante, né? Mas, ao lado disso, eu acho que a gente tem que, aos pouquinhos também, ir introduzindo algum tipo de ensinamento. Tá ok, gente? Muito obrigada, estamos no horário. Agradeço muito a sala cheia, o Shoichi também agradece. Né? Eu acho que quanto mais pessoas, a gente fica mais animado, não fica, Shoichi? Não é? Se estivesse assim, só um pouquinho aqui na frente, você já... Agradeço do fundo do coração, né? Muito obrigado. Muito obrigada, viu, gente? Então, vamos encerrar e fazer a reverência aos 3 altares e dar aquele grande abraço.